Boa noite, belas! Estamos aqui mais uma segunda-feira. Olha, a Leise já tá tão nervosa. Ela tô nervosa com o assunto de hoje, gente. Que já tá até derrubando. Já tô quebrando o aqui. negócio aqui, desculpa. Estamos começando a nossa semana com todo o prazer que você merece. Mais um episódio do Prazercast. E hoje a gente tem uma super convidada, a doutora Luana Zen, psiquiatra. Nós vamos ter um assunto aqui polêmico. Sim. Importante. Sim, importantíssimo. E que quanto mais informação, melhor, né? Com certeza, com certeza. Doutora Luana, conta um pouquinho pra gente do teu trabalho. Sou médica psiquiatra, tenho o público predominantemente feminino. Então, essa situação da relação abusiva, das relações tóxicas, da violência psicológica, física também é bastante frequente. Muito difícil de lidar, da própria pessoa. Eu sempre falo que as pessoas acham que a dor de amor, né, é uma coisa que é besteira. Mas se matou, tentou suicídio só por causa que brigou com o namorado. Mas eu acredito que seja uma das coisas que mais mexe com as pessoas, tanto com o público feminino, mas também com o público masculino, que a gente tem que lembrar que os homens também passam por relações tóxicas. Abusivos, né? Sim. Relações abusivas, né? Muito mais a vítima é o público feminino, mas homens também são, né? A gente tem nas estatísticas aí, né? Os Como homens que está o painel no Brasil com relação a isso, Luana? Você tem algum apontamento, alguma coisa? A gente tem um aumento, né, da questão da violência, principalmente a violência doméstica, e não é física, física também está aumentando? Está aumentando. A gente tem uma estatística aqui que são 536 mulheres agredidas a cada hora. E na pandemia piorou? Piorou porque as pessoas ficaram mais em casa. E daí, por ficarem mais em casa, tiveram mais conflitos. Algumas famílias, inclusive, passaram, né, por questões econômicas junto com isso, falecimento de familiares, isso acaba gerando mais atrito. Desestabilizou, né? Mas o fato de estarem mais em casa aumentou a violência no âmbito conjugal e também em relação às crianças. E também a gente não tinha essas crianças indo para a escola conseguir identificar esses casos. Então foi 2 anos denúncia, aí, né? Bem complicado. Você tem menos denúncia também, sim, né? Porque principalmente o sistema público tem bastante de cuidar isso, né? Isso. As escolas, privado nem tanto, mas o público, eles ajudam muito isso na sociedade, de cuidar, né? Quando tem maus tratos com as crianças. Isso. Eles identificam, Eles identificam, né? E daí a gente não teve isso, né? Não teve ninguém para estar cuidando. Então, os casos realmente aumentaram muito, né? Talvez agora vamos ver como é que fica, e está sendo muito mais falado, principalmente da violência psicológica. Exatamente, que violência não é só bater, né? Acho que era uma coisa que era... velada. Acho que não era considerada como violência. Não considerada, exatamente. As próprias mulheres, né? Não, mas ele nunca me bateu. Ele nunca foi agressivo comigo, violento. Mas humilhou, mas xingou, mas ridicularizou, mas chantageou. Né? E elas não identificam isso. E a violência econômica também, né? Eu ia falar. Sim, seguram, patrimonial, né? Eles te seguram, né? Controle. Vamos falar, então, assim, sobre alguns sinais, né, de um relacionamento abusivo. Tem muito essa questão do controle, não só financeiro, né, mas do horário, da roupa, de onde vai, do trabalho, né? Tem alguns que proíbem o ambiente de trabalho, né? Não pode frequentar determinados lugares, hábitos, enfim. Então, o controle é um dos sinais, né? Sim, o controle e o controle, inclusive, de onde a pessoa está, né? Às vezes de implantar, por exemplo, alguns aplicativos, inclusive no carro da vítima, no celular do parceiro, né? Sim. No caso, ou ficar solicitando que se mande localização o tempo inteiro, onde que você está, então me manda a localização, me manda a foto.
até fiz uma postagem essa semana da história de pisar em ovos, né? Então, imagina, como é que a pessoa não fica ansiosa, gente? O tempo inteiro ali. Será que vai brigar? Ele vai ficar brabo? Qual vai ser a reação? Eu vim nesse lugar, mas vai ficar brabo. Daí, às vezes, uma amiga chama. Elas não têm o que falar para ir na amiga, né? A gente teve um exemplo muito interessante, que a gente fez um workshop sobre sexualidade e saúde íntima, né? Era sexualidade, não era pornografia, né? E muitas mulheres não conseguiam abordar em casa onde elas iriam, entendeu? Pelo medo da reação. Pelo nome do workshop, pelo que se tratava o workshop. Porque aí vem aquela coisa, nossa, mas você quer andar com esse tipo de pessoa? Esse tipo de informação que você quer ter? O que está faltando? Viver? O que está faltando, né? Nossa, o que está faltando? Que você precisa buscar fora ou ficar com essas companhias, né? E essa questão do controle, o início de uma relação abusiva, ela é muito romantizada. Ela então, é muito tudo sutil. vem numa questão de proteção, né? Eu faço isso porque eu te amo, porque eu tô pensando no teu bem-estar, porque eu sei o que é melhor pra você, porque eu quero te cuidar, eu quero te Deixa mimar, comigo que eu tomo conta, né? Tem muito né? disso. Deixa que eu cuido da parte financeira da casa, ou deixa que eu cuido dos seus atividades. Porque a maioria, existe uma população, a população feminina ainda trabalha muito pouco. Apesar da gente cada vez mais trabalhar fora, graças a Deus. Sim. A gente e tem gente voltando também, né? Ao modelo antigo, tradicional. O modelo. Mas se for uma escolha... Isso que eu ia falar agora. Se for bem, por opção, né? Por um período, eu vejo muito as mulheres por um período. Então, quando o meu filho até crescer, eu vou retomar minha vida profissional. Eu vi muito disso, assim. Daí é uma situação diferente. Agora, existe uma estatística ainda bem alta, se não me engano, em 70%, 80% das mulheres ainda não, dependendo financeiramente do marido. E quando depende financeiramente, não tem como sair da relação. E é uma forma de controle. Claro que é. E Né? eles eu já usam peguei isso, né? Usam, né? O objetivo é, inclusive, que não trabalhe, não deixa trabalhar para enquanto... Porque se essa mulher tiver a independência financeira, ele não vai perguntar para né? ele se ela pode ir no lugar, né? Ela vai. Sim, se ela tiver. Mas mesmo autonomia. Mulheres que têm a independência financeira, tem essa história do pode. Né? Muito mais por uma dependência daí emocional psicológica. Mas tem muito disso de não poder, não poder sair, não poder ir em determinados lugares. Não poder usar roupa. E é que nem a Débora falou, e é progressivo, né? O início do relacionamento é aquela fase romantizada, que é aquela pessoa que parece ser a melhor pessoa da face da Terra. A alma gêmea, né? Encontrei minha alma gêmea, porque eles têm essa característica de super valorizar, né? Super romantizar. Você vê que não é um romance, não é uma declaração de amor, é uma super declaração de amor, né? Nas redes sociais, nas outras, tudo é motivo para é um cavalheirismo assim excessivo, né? Que você vê que é uma coisa que tá demais, né? Quando a gente entende isso, você percebe aí as mulheres, quando elas conseguem ser, elas falam, nossa, é verdade. Nossa, eu tava tão carente naquela época, e daí ele vinha com umas declarações, umas postagens, e as no pessoas meio que estão ao redor, sem perceber, elas alimentam isso. Sim, elas falam, nossa, esse cara te ama. Tão perfeito, olha como ele te trata assim. bem. Eu queria um namorado assim. Nossa, ele te trata tão Pega bem. pra você. Pega pra você. Entendeu? Porque aquilo depois de uns meses. Aquilo tudo tem um envolvimento que ele, né, que a pessoa vai pensando e você não consegue sair, né? É uma teia, e não né? importa o nível cultural da pessoa envolvida, dos dois econômico, né? Nada. Não tem. Econômico, cultural, social, de conhecimento, agente da saúde mental. Sim. Você pode estar ciente, você pode conhecer. Porque a gente, na verdade, não quer ver. Exatamente. Tu tá percebendo que aquilo ali tá estranho, tu identifica algumas coisas, mas aquilo a dependência é tão grande, aquela pessoa te conquistou tanto e você pode perceber e a pessoa daí volta pra parte boa, entendeu? É que aí entra no ciclo, no né? ciclo, entendeu? É todo romantizado, né? Aí vem a tensão, que começa esses controles, daí ele começa uns xingamentos, aí vem alguma explosão, que dessas explosões que elas vão vindo, quanto mais tempo vai passando, cada explosão que vem desse ciclo, ela vem pior, né? Ela vai pode vir a explosão e pode... eu coloquei aqui as 4 fases da relação abusiva, então...
A primeira fase é o conto de fadas, que é aquela coisa realmente da Disney, né? Exatamente. Infelizmente, a gente cresceu vendo Princesa da Disney, aquilo E você não sonha existe. com aquilo. Né? As novelas, né? Novela, Nossa, isso também. Isso tá no nosso inconsciente, tá registrado. Do que você espera de um relacionamento, que aquilo não é real, na verdade, aquilo é uma idealização. Depois começa a desvalorização, começa a pessoa com crítica, tudo tá ruim, tudo tá errado. Você não sabe fazer. Às vezes até na frente dos outros, né? E como não é ainda falado muito sobre a violência psicológica, às vezes as pessoas até ficam sem graça, mas não tomam nenhuma atitude, porque... Né, mas começa a xingar, ninguém vai se meter no casal, né? Vem até algumas justificativas, né? Tava bêbado, né? Não, tava meio nervoso com o trabalho, por isso que falou isso, né? Por isso que me xingou, por isso que me humilhou. Não, é só por isso. E daí vem a terceira fase, que é a fase do descarte. Que é quando esse parceiro começa a se distanciar, ignorar, e silêncio, vem a fase do silêncio. Ele pune com silêncio. Silêncio mata, né? E que a gente estava até conversando antes, que é característico do narcisista, né? O narcisista faz muito isso. Ele pune ignorando, com silêncio, deixando de lado. A hora que ele vê que ele está quase perdendo aquela pessoa, ele retorna para a fase do conto de fadas. Ou muda o foco, daí vai na outra e descarta aquela. Pode ser também, mas depende do interesse, né? Depende do interesse que se tem naquela pessoa, né? Porque se for uma pessoa, por exemplo, se é uma pessoa que às vezes tem um nível econômico maior, pode ter um interesse ali, né? A gente falando mais especificamente do narcisista, né? Que é um transtorno de personalidade, onde a pessoa tem uma grandiosidade, uma falta de empatia com o outro, né? Ele, na verdade, tanto o antissocial quanto o narcisista, ele mais usa o outro, né? E quanto aquilo ali for interessante de alguma maneira, ou para se colocar na sociedade, às vezes é uma pessoa socialmente importante, ou para manter um status social, economicamente, né? Ou até a pessoa, às vezes, falando de uma pessoa que é dona de casa, às vezes é aquela mulher que lava roupa, que cuida dos filhos. Tem ganhos, né? E que é interessante naquele momento ele manter. Então ele volta para essa fase da lua de mel. E às vezes é por isso que a maioria das mulheres não conseguem sair desse relacionamento. Porque volta para a fase da lua de mel. E daí a pessoa acha, a maioria dessas mulheres, se não me engano, em torno de 30% a 40% das mulheres acham que o parceiro vai mudar. O problema é que a tendência... porque você foi educada para fazer tudo pelo teu casamento. E daí vem as crenças, né? De que você casou, não pode separar, que é assim mesmo, que homem daí é assim mesmo. Daí engravida, daí depois tem um Como é que você vai largar sua família? É difícil. E a mulher, felizmente ou infelizmente, principalmente as mulheres pensam muito... Os homens também, às vezes, seguram muito o relacionamento por causa dos filhos. Sim. Né, com medo dos filhos. Eu vou esperar um pouquinho, eu vou esperar crescer, quando der tantos anos eu vou me separar. E o problema é que a tendência dessa violência, ela é ir piorando. Ela não melhora, ela piora. Né? Porque ela vai firmando, né? Que a pessoa vai vendo ali que ela pode fazer, que a pessoa não vai sair da relação. E ela já sabe mais como conduzir, né? Ela sabe os pontos, ela vai vendo os pontos fracos e ela vai sempre naquilo, né? Tem muito essa questão do fazer com que a pessoa se sinta um lixo mesmo, né? Detona a autoestima da pessoa, porque né? Quanto pior essa pessoa estiver se sentindo, melhor pra ele. Mas, na verdade, eles não têm autoestima nenhuma, né? O narcisista, eu vejo muito uma ambivalência nele, assim. Os pacientes com essa característica, ou que o parceiro eles têm uma coisa de ser invejado. Ele acha que todo mundo inveja ele. O narcisista... Mas, ao mesmo tempo, ele não tem autoestima. Mas, ao mesmo tempo... eles... Na verdade, assim, se você vê um narcisista falando, você acha que ele é o top do top. Ele é o Mas cara, ele acha que ele é. Ou ela, né? Se eu falar, cara, eles têm certeza que eles são. Por isso que eles continuam. E se a gente falar tudo isso pra eles, pontuar tudo isso, não tá acontecendo. É que, na verdade, assim, é muito difícil. Esses dois diagnósticos, né? Esses dois diagnósticos de narcisismo e antissocial, às vezes é um diagnóstico que eu seguro um pouco, porque eu sei que se eu expor isso, imagina eu expor para o antissocial que ele é antissocial. Como que você vai expor isso? Isso é uma curiosidade minha. É complicado, porque ela não tem noção disso. Ela vai mudar de médico? Isso. Ela vai mudar de médico? E o problema nosso é judicial, né? Porque como a gente não tem... quando a gente tem um exame, porque existem testagens de personalidade.
E isso pode vir numa testagem. Recentemente até eu tive. Melhor coisa. Daí tu tem um Você documento. pontuar, exatamente. Né? Tem um documento que prova. Até eu estava ontem com uma amiga minha, a Jane, que é psicóloga, ela falou, né? O teste está falando, né? Exatamente, é o teste. é difícil. Agora, quando a gente não tem testagem, quando isso depende da nossa percepção, eu não tenho provas. Então eu posso sofrer uma sanção judicial, eu posso, né, de ter que provar isso de alguma forma. Então às vezes eu dou uma recuada e tento ir trabalhando sem o que saber eu consigo. Nome, sem dar o nome, né? Isso, sem nomear a coisa. Na verdade, assim, o antissocial, ele não tem o que fazer, né? O sociopata, a personalidade antissocial é diferente o narcisista pode ser narcisista e antissocial, mas o antissocial ele parte mais para um lado mais de crime, de fazer coisas erradas, né? Ele não tem nada de empatia. Às vezes ele até, eu falo que é o tipo de bandido que eu nunca quero ter pela frente. Sim, que ele é inteligente. Porque você pode se ajoelhar, você pode pedir pelo amor de Deus, ele pode ver seus filhos, ele não sente nada, né? Até tem estudos que mostram que eles têm a frequência cardíaca até mais baixa, né? Eles são muito mais frios. Então ele mata sem ali com uma frequência cardíaca normal. Se fosse a gente, tá morrendo de taquicardia. Ele tá fazendo um favor para a sociedade, né? Então tem seriados com isso. Sim. Né? E o narcisista, ele tem a empatia também é bem prejudicada, mas não é tão prejudicada quanto o antissocial. E o narcisista ele vai mais dessa coisa da grandiosidade dele, que ele é o última bolacha do pacote, né? Então, ele é o melhor, se ele é melhor, a tendência é realmente ele rebaixar a vítima. Quanto mais ele conseguir colocar mais essa pessoa para baixo, mais ele domina, mais ele prende, mais ele usa, né? E quando ele tem ele filhos, ele também faz nos filhos, né? Ele porque na verdade eles não têm muita empatia. Ele vai fazer em todo mundo que aparecer na frente dele, dependendo do interesse dele. Porque tudo é uma questão de interesse. Ele vai fazer com os filhos, né, um familiar narcisista. Às vezes eu trabalho muito isso, eu tenho muito pessoas que vêm depois de uma certa idade, com mãe e pai que foram narcisistas. E tem um monte. E essas pessoas não têm o que fazer. Às vezes as pessoas têm muito essa ideia assim, mas era tua mãe, era teu pai, tu tem que perdoar. Não. Esses casos tu não tem muito o que fazer. Você até pode perdoar para você aliviar dentro de você, mas você pode olhar para o distanciamento, né? O melhor é o distanciamento. Porque se você mantiver um relacionamento, uma pessoa que vai te destruir. Ela vai continuar. Porque, por exemplo, você pega uma mãe com uma filha narcisista. O que ela vai fazer? Ela vai rebaixar essa filha. Para ela se sentir né, com a filha. Isso, inclusive com competição. Inclusive, eu tenho uma paciente assim, ela falou, eu tive que me afastar para eu poder evoluir. Porque senão eu sempre estava gorda, eu sempre estava feia, e daí eu estava gorda e ela trazia comida para eu comer mais. Isso, para rebaixar, né? Para rebaixar, porque, né? Esteticamente. E para depois usar isso. Para depois usar, você é gorda e... Quem mandou você comer? Né? Então tem que se afastar. É o tipo de pessoa, o narcisista não tem muito o que fazer, é se afastar. O transtorno de personalidade, ele tende a melhorar com o tempo, com o amadurecimento da personalidade. Mas o narcisista e o antissocial, ele já é a parte. Eles entendem que ele precisa melhorar. Ele então, é diferente dos outros transtornos de personalidade que podem dar uma melhorada. Agora, o narcisista, ele tem uma dificuldade muito grande até de reconhecimento, assim, de que ele está errado. Ele não vai pontuar aqui, ele não vai estar acontecendo. Ele não se identifica com nada. Ele não precisa mudar. Quem precisa mudar são os outros, né? Os outros então, como é que você vai trabalhar uma pessoa que não consegue perceber os próprios erros? Então, eles ficam pulando de psiquiatra, de psicólogo, entendeu? Se vão, né? Não tem fim. Quando vão lá no consultório, quando chega, é porque daí eles querem mudar a parceira. Quando você começa a trabalhar a parte deles, aí esse profissional não é bom. Esse tipo de pessoa não tem o que fazer, não tem o que trabalhar. É se afastar. Não adianta criar expectativa de que vai mudar, de que tem remédio que vai resolver, de que tem terapia. E tem o fator familiar, genético, né? E tem o fator ambiente? Tem. Inclusive, eles fizeram estudos de gêmeos idênticos que foram criadas por famílias diferentes. Às vezes, tanto... ou de adoção, né? Que são filhos de antissociais e narcisistas e foram para adoção e a taxa é muito alta de desenvolvimento, né? Então, tem um componente genético.
porque é cerebral, né? Se eles têm a frequência cardíaca menor, eles vão ter a questão da empatia, né? eles são muito mais o frios. sistema muito límbico? mais... Na verdade, vai ser mais de córtex pré-frontal, de racionalização, controle e claro, e o sistema límbico ali, que eles que não vai ter tanta interferência, talvez vai ser menos... Eles porque conseguem eles gostam controlar. das emoções, né? Eles gostam, mas daí eles têm que... A emoção que eles estão criando. Impulsionar ali de uma forma, né? Daí cada um faz um jeito. Tem uns que vão, às vezes, para algumas profissões, né? Que eles vão ter um pouco mais de adrenalina, policial... alguma coisa aí que envolva a emoção e tal, que adrenalina eles vão procurar. Junto adrenalina com o poder, né? E o poder. Se vê muito em cargos altos, política também, porque a política é muito essa coisa do ego, né? Da manipulação, né? Você ajeita a coisa de como do vai ser bom pra você, tem, né? E os outros que se dane, né? Os por isso que a gente fala, né? Por isso que quando a gente fala que é independente da classe social, independente de nível intelectual, de conhecimento, porque uma coisa é você saber o que você tem que fazer e outra coisa é você conseguir fazer aquilo. Então, para você sair de uma relação dessa, que a pessoa é extremamente manipuladora e sedutora, é muito difícil. E eles normalmente são inteligentes, têm um diálogo, tudo isso. Depois de muita terapia, né, Débora? Nossa, olha, tem todo um discurso, o reconhecimento, né? Primeiro assim, né, pra vítima reconhecer que ela está num relacionamento abusivo. Isso às vezes, né, tem mulheres que a gente passa meses na terapia trazendo, olha esses sinais, vamos estudar isso aqui juntas, vamos ver, para começar a entender que então isso não é um sinal de amor, né? Porque às vezes aquela história do que o ciúme é demonstração de amor, não é, o amor não vai doer, né? Não vai causar. Um ciúminho é normal, de cuidado, né? Agora, um ciúme de começar a ter controle, daí já é outra, existem níveis, né? E nas mulheres os sinais são diferentes? É que assim, as mulheres, a gente tem também alguns têm transtorno de personalidade também. Existe muita mulher narcisista, e a mulher também tem essa coisa do controle também. Às vezes, né, de onde o homem tá, de começar mas a e vedar. com o corpo delas, da compulsão pela beleza, da compulsão também, por trabalho, sim. Por sexo, da compulsão por, né, porque é poder, sendo vista, tudo né? representa o poder, né? Isso. E a gente tem a histriônica, né, que é a histriônica, daí é muito mais, porque só que daí ela não é tão ruim. A histriônica, ela é mais boazinha, né, do que o narcisista. Mas a histriônica, ela usa a imagem dela de uma forma de sedução, então é aquela, envolver, né? Às vezes até de uma forma vulgarizada e bem chamativa, para chamar e envolvendo muito essa questão sexual, né, de chamar a atenção sexualmente para ser o centro das atenções. Daí quando não é o centro das atenções, essa pessoa entra em surto. Já é outra, por isso que eu falo, os transtornos de personalidade, elas estão muito atrelados, porque vão aparecer nas mais diversas divisões da vida da pessoa, inclusive no relacionamento amoroso. Então, às vezes, essa pessoa, ela vai dar um pouquinho de trabalho pro parceiro por causa dessa coisa de chamar a atenção sexualmente e querer ser o centro das atenções. Então, às vezes, o parceiro vai ficar ali numa situação complicada de... Constrangido, né? Isso, até da roupa, tudo, né? Isso. Começa os comportamentos, né? Vai que é um lugar. comportamento mais vulgarizado e de ser centro da atenção. Então, é uma pessoa que chega na festa... Dança às vezes demais, isso. Roupa dança muito curta. Envolve, né? Ela envolve todos ali, né? Então, assim, é mais difícil pegar a relação abusiva em homem. É mais difícil, é mais comum na mulher, mas acontece. E também essa questão do controle e de vetar as relações da pessoa. Ele tenta isolar esse parceiro do mundo, né? Sim. Então, tira dos amigos, tira da família, tira de tudo, né? Sempre naquele discurso de que, olha, a tua prima é invejosa, né? A tua amiga não quer o teu bem. Você já viu como ela olha pra você? É melhor você se afastar, ela não quer o teu bem. Não sei por que não gosto dela. Não gosto. Não tem fica uma energia ruim, né? Nossa. A energia ruim é o melhor. Verdade. É tudo esse cuidado. Aí fica difícil da pessoa entender que... Como assim isso é uma relação abusiva? Ele tá cuidando que é aos poucos. De mim. Que é aos poucos. Primeiro afasta dos amigos. É. Daí, daqui a pouco, entra a família. E quando você vê, você mudou a tua vida inteira em função daquela pessoa, né? Que não é aquela pessoa vem para adicionar, né? Não para repartir, né? Então...
É difícil. Tem a questão das mentiras, né? Da chantagem emocional também. Né? Tem muito isso. E compulsão por sempre estar com contatinho aqui, contatinho ali. Pois é, isso é um problema, né? Isso também é muito... existem... pode ser várias coisas. Uma delas realmente ter uma dependência sexual, né? Isso a gente vê em consultório também, graças a Deus, tratável. Sempre tem alguma compulsão ou por comida. É que o contatinho do celular, ele envolve muito mais a sedução e a conquista do que querer fazer alguma coisa de fato. Para você se autoafirmar de novo, né? Para você mostrar o quanto... Isso. Olha como eu sou bom, porque às vezes... Olha quantos contatinhos eu tenho. Quantas pessoas querem às vezes comigo? a pessoa tá ali 10 anos com o parceiro, aquela pessoa já tá conquistada. Então, às vezes, é uma outra função, esses contatinhos de celular. É mais para seduzir. Às vezes essa pessoa até some depois que ela seduz. Sim, ela vai lá, seduz e sai, e daí parte para outra. Ou quando vai partir para traição propriamente dita, né? Recua. Daí essa pessoa ou ela recua realmente, ou ela vai e vê que aquilo ali não tem graça nenhuma, porque a graça era da conquista. Sim. De fazer aquela pessoa, né, se interessar. Isso. Então, eu posso gerar interesse, Isso, né? olha como eu sou bom, né? Eu brinco muito assim, que o Mark Zuckerberg acabou com os casamentos da vida, né? Porque tudo que é complicado pra gente, né? WhatsApp, Instagram e Facebook é dele, né? Então, assim, a gente tem um problema hoje com isso. São as curtidas de foto, que dá muito problema. Ai, curtiu foto de não sei quem. Sim. Ou curtiu foto de mas ficar sexo. procurando quem o outro curtiu a foto também já tá errado. Né? Sim, já é tóxico. Mesmo que não esteja em um relacionamento abusivo, já é tóxico esse comportamento. Eu acho tão esquisito. Né? Você viu quem que curtiu? Eu falei, não. Às vezes eu fico... o que fazer. Eu fico passada, porque os pacientes relatam, né? Pior, nossa, porque tem tal mecanismo que você vê qual é o perfil que ele acessou, se curtiu, se não curtiu. Então, eu fico assim também, com essa cara. Eu falei, sério que existe? Eu não sei também. Sim, doutora, você não tá sabendo? Eu falei, não tô sabendo. Não tô sabendo nem Gente, toda semana a gente fica sabendo um aplicativo novo de rastreio, disso, daquilo. Isso é muito ruim, porque isso vai gerar ansiedade na pessoa. Cada vez que ela vai acessar isso, ela vai ter provavelmente sintoma autonômico de ansiedade, né? Sudorese, taquicardia, boca seca. E isso vai ativando o teu organismo, né? Chega uma hora, chega uma hora que ela vai fazer isso sozinha, sem que tenha o estímulo, né? Então vai fazer um transtorno de ansiedade. Então o ideal é que não se faça isso. Às vezes acontece de ter uma traição na relação e a pessoa partir para esse lado. Eu sempre oriento, não vai para esse lado, porque cada vez que você for pegar celular, você for ver... Você orienta, não procura o que você vai achar. É porque, na verdade, às vezes a pessoa se incomoda com umas coisas que não precisaria estar se incomodando. É que daí tudo Quem é um tá motivo, curtindo, né? E tudo é... Porque a pessoa, quando... eu sempre falo, eu não sou contra a pessoa ficar numa relação onde houve traição. Porque, às vezes, aquela relação vale a pena. Não, e inclusive tem relações que ficaram muito melhor depois de uma traição. Porque a pessoa consegue perceber que aquilo que ela tem era diferente, fazer diferente, né? E aquilo que ela tem, não, né? Que era bom, né? Foi pra fora e comparativo, viu que, entendeu? Valorizou aquilo. Às vezes a pessoa tem, né? compara e vê que aquilo é melhor e vamos embora. Bem isso. E então essas pessoas elas decidem ficar, só que o problema é que elas decidem ficar primeiro com essa carga de que todo mundo fala que ela deveria terminar. Né? Então, a pressão, e vem muito da vergonha também, né? De contar para os outros. Essa pessoa acho que fica um pouco sozinha, assim, porque ela vai contar, ela fica com vergonha, tem medo de ser julgada, de ter ficado na relação. Faz alguma coisa ou não me conta, né? Sabe aquela história assim, os outros vão chamar de corno, corna, né? E daí isso pode gerar alguns comportamentos de ficar checando e verificação. Só que isso gera muita ansiedade. Isso pode evoluir para um transtorno de ansiedade. Não é... Porque assim, desde que você resolveu ficar, é uma decisão tua. Né? Não adianta ficar remoendo aquilo. E ficar daí procurando mais para ficar brigando e às vezes se incomodando e ficando ansioso.
Claro, a questão do celular, às vezes, pode ser uma coisa de acordo com o casal. Sim, pode. De que pode acessar, de que você pode pegar, não tem problema. Os combinados, né? Aquilo que está combinado. Isso não tem problema. O problema é você invadir, vamos dizer assim, a privacidade do outro sem o consentimento, sem a pessoa saber, né? Agora, tem casais que pega... Sim. Por exemplo, lá em casa, cada um pega e tá tudo certo. Tudo certo. A gente coloca as senhas por conta das crianças, né? E também porque tu vai que perde um celular desse. Não tem como ficar sem senha, eu acho. Mas aí é por uma questão nossa, uma segurança nossa, e não segurança do parceiro, né? Dele não poder olhar. Né? E tem isso também, sabia? A questão de colocar senha no WhatsApp, por exemplo, e não falar isso, e não dizer a senha para a parceira, por que colocou senha? Então gera muita desconfiança, de ciúme, isso é bem complicado. Isso, quando a gente pega a pessoa com transtorno de ansiedade, né? Eu sempre falo que é o paracetamol com prego embaixo do pé, né? Então, cada vez, tu vai dar o paracetamol, vai aliviar a dor, mas cada vez que pisa, vai doer. Então, toda vez que essa parceira pegar aquele celular, ver aquela senha que ela não pode acessar, e o que será que tem ali dentro, que ele cria um monte de fantasia... Sim, porque tecnicamente a imaginação não tem limite, né? Aí a pessoa passa o dia inteiro, ela não tá trabalhando, ela tá pensando para outra pensar. Com quem será que ele tá falando? Será que tá conversando com alguém? Será que marcou um encontro? Será que tá no trabalho mesmo? Então olha o nível de ansiedade. Né? Então as relações abusivas e tóxicas, elas impactam muito na nossa saúde mental. Eu acho o que eu mais vejo em consultório hoje é que falta diálogo, as pessoas não conversam. Nossa, com certeza. É muita coisa velada, é muita coisa que não combinada, não combinada, não conversada, que nem o curso de vocês, né? Qual que é o problema de você estar falando pro parceiro que você tá investindo na tua própria sexualidade, em autoconhecimento. É para melhorar o casal. Sim. Se eu melhorar, né? Mas aí entra não é para procurar outro mas aí entra nas dinâmicas disfuncionais de cada casal, né? Então aquilo ali passa a ser uma ameaça para aquele homem, né? Por quê que tá indo buscar isso agora? Por que que não tá bom mais? E às vezes a pessoa ir na palestra, ela se dá conta que tá ruim mesmo, entendeu? Tem as que daí vão por conta disso. Tá ruim, eu vou ter que fazer alguma coisa. Que aí entra naquela história de que eu não quero ver, porque se eu ver, eu vou precisar tomar uma atitude. Então, entendeu? Eu vou na palestra e falo... Isso é muito comum, né? Se eu for nessa palestra, elas vão falar tudo aquilo que eu sei, e daí que eu vou fazer com isso? Eu não quero olhar. Até isso foi uma... bom que vocês tocaram nesse assunto, porque, assim, como que lida com uma pessoa dessa? Por exemplo, uma amiga, alguém que você gosta muito está passando por isso, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente... às vezes a pessoa só quer ser ouvida, né? Às vezes a escuta, só escutar sem falar muita coisa. Ela vai escutando a voz dela. E deixa ela isso aí. Ela vai organizando. Então, assim, o escutar é muito importante. Às vezes não precisa opinar. É muito importante que essa pessoa, às vezes, dê palpites que acha que a pessoa, naquele momento, possa estar preparada para não pegar pesado, não jogar mais coisa do que aquela pessoa pode dirigir, passiva, né? Não é uma digerir naquele ativa, momento. Né? Escutou da resposta toda. Escuta passiva, escuta. Tentar não se irritar, porque é uma coisa que gera uma movimentação interna muito grande. Porque assim, né? Você tá com a tua amiga um dia falando isso. Eu ia te falar isso. Você se irrita, né? Você fala, amiga, você fala... Você vai continuar aí? Fala, amiga, presta atenção, você tá falando isso pra mim faz 3 anos. E quando acontece isso no consultório, né? Você tá batendo na tecla. Não, então tá, agora beleza. Aí daqui a pouco ela tá lá de novo, aquela pessoa. Então vamos lá, vamos começar de novo. Que a gente tem o nosso limite, né? Claro. Você também tem que dar alta também, às vezes. Cartão vermelho. Tem paciente que você não consegue conduzir. Na ginecologia também é igual vocês. Sim, tem uma hora que você tem que você dá o caminho. Não, até aqui, olha, né? Até aqui já te passei, já te mostrei o caminho, né? Já fizemos os exercícios. Fortalecemos. Tá aqui, agora a escolha é tua. Eu posso continuar aqui junto contigo ou não. Talvez você tenha que dar um tempo, né? Porque senão começa até a fazer um efeito contrário, sabe? Na terapia, né? A pessoa começa a ficar com raiva de vir na terapia, do psicólogo. Porque você vai falar sempre a mesma coisa. É bem pra ele isso. tomar uma decisão. É que às vezes a pessoa não está no momento, ela não consegue ter ainda a estrutura
E às vezes até financeira. Eu vejo isso no consultório. Eu tenho relações que são extremamente tóxicas, que eu sei Aqui que a na pessoa nossa região tem muito agricultura, que as mulheres só sabem cuidar do lar. E se elas forem se separar, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer o quê? Não sei fazer mais nada, né? Elas Então vão vou fazer ficar aqui. bolacha, elas ficam ali. E isso que você falou é importante, porque essa cultura machista está muito atrelada a isso tudo que a gente está falando, né? Porque minimiza a mulher, né? O patriarcado, ele alimenta esse. Então, esse dependendo ciclo da Nossa região é muito É. importante isso. É. Tem muito, né? E eles Eu já falei isso diversas vezes. E eles acabaram. Só eu que falo. E outra coisa, eles têm origem da Europa, que eles acabaram de sair de guerra, então tem escassez, elas têm muito medo de não ter o que comer e não ter o que dar para os E filhos. não saber, né, o que fazer. O que eu vou fazer então da elas vida? Eu não sei fazer nada. Elas vão ficando. E não também, tem como você mudar isso em uma ou duas gerações. Tem uma questão religiosa também muito grande. É 95% católico. Pode? Que é contra a separação. Então, eu também tenho pacientes que não se separam por uma questão religiosa. Com certeza. Porque em algumas religiões é proibido. Tem religiões, por exemplo, que você só pode se separar se for traída, por exemplo, né? Sim. E às vezes não está acontecendo a traição, mas o que está acontecendo é muito mais grave do que uma traição, né? Sim. Porque a impressão que dá é que as pessoas só querem separar quando trai, né? Não quando a relação tá ruim, quando... Então, eu já vi sustentar a relação por ele. É igual o papel que diz o nome, né? Por que você se separou? Ah, porque ele me traiu. Você fala assim, por que você se separou? Ah, é porque ele fazia silêncio comigo, ou ele me fazia tortura. Não tem como você dosar tortura emocional. Isso tem um seriado Netflix que eu sou apaixonada, que é o Made. Que esse é maravilhoso, assim. Ela sofre violência psicológica. Não tem como você mensurar isso e pôr no papel. E mostra como ela é julgada por sair de casa e ir para uma... Daí, quando ela sai com a filha, ela dorme inclusive na rua, porque como ela não foi agredida fisicamente... Ela não tem direito a nada. Ela não tem pelo que eu entendi, ela é uma ajuda, que se passa nos Estados Unidos, uma ajuda do governo, daí foi para uma casa... que abriga essas mulheres e daí tem muito esse julgamento. Tá, mas você se separou por quê? Só por isso? Tá, mas isso... Em todos os casamentos... É normal. É igual perder xixi, é normal? Não é normal. Essa normalização do abuso, né? E daí ela acaba voltando de tantas pessoas... Pra casa, porque ninguém sofrimento que ela passa. Os pais dela devem pensar igual, a família dela deve pensar igual. Ela foi procurar ajuda, daí mostra como esse suporte social é importante, como ter o apoio das outras pessoas, porque na verdade se essa pessoa tá sozinha, ela vai sair como? Ela vai pra onde? E ela também demora pra buscar essa ajuda, porque ela tem a vergonha, né, de dizer que ela está passando por isso. Como que você vai... O outro vai desqualificar vai verbalizar a dor, né? uma psicológica, né? Isso é tão triste, eu acho, julgar a dor do outro, né? Porque daí a gente vai ver pela nossa percepção, pelas nossas vivências, cada um tem a sua régua. Tem pacientes que, assim, eles precisam mostrar, né, os áudios agressivos, né, os xingamentos para poder provar, como se tivesse que provar a violência. Porque agora, as pessoas não acreditam. Falando em violência sexual, agora isso com trisal e com outras práticas sexuais, as mulheres estão aceitando, porque o marido quer. Porque, né? Entendeu? E se ele não quer ficar comigo por causa disso? E elas vão procurar na saúde íntima, entendeu? Para melhorar, para conseguir fazer aquilo que tá pedindo. Para ela ficar no celular, entendeu? Se exibindo. E o cara... se masturbando ou tendo relação, entendeu? E as mulheres estão aceitando. Por conta dessa violência. E mas aí você aceitou, como que você vai provar que aquilo é abusivo? Mas você está indo porque você quer. E aí entra... Se você entrar um advogado, você vai... Mas você está indo porque você quer. Exatamente. Aí ninguém entende essa teia de manipulação que aconteceu antes para ela estar naquele cenário, né? Naquela situação. Eu tenho vários pacientes que vão procurar auxílio porque não tem desejo, que diminuiu o desejo, alguma coisa assim, e às vezes o homem tem ejaculação precoce, que quer ficar, a próxima vai ser melhor, e na verdade não vai ser melhor, ele não se trata, a mulher não quer quantidade, quer qualidade, aí ela procura auxílio na saúde íntima para se adequar àquilo ali. Tu deve ver isso, assim, né, Leísia? Eu acho que o homem, as pessoas não têm muita noção de anatomia, né? Exatamente. Fica mais frágil a ereção, eles querem tudo mais rápido, mas na cabeça deles tá tudo bem. Inclusive é um dos nossos objetivos aqui do projeto do Prazer Sou Eu, do Prazercast,
é mostrar isso, é começar do básico, o que é anatomia, o que é fisiologia, como que cada corpo funciona, né? Eles também têm andropausa. É uma exigência. E a ereção vai ficar mais frágil. Sim. Só que daí... E a mulher esse sentido inimizade. E a mulher ressecamento. Aí ele sai e trai... Né, toda aquela e o problema é da mulher, traição, né? Aí aquilo vai retificar que o problema é você. Exatamente. Que aí lá eu consegui. Aham. Porque lá estava lubrificado, era mais nova, tinha mais, né? Não tinha os problemas do dia a dia, isso, né? E também então isso, é você mesmo. Eu acho também triste também as mulheres não saberem disso, né? Dessa questão da menopausa, que altera muito a questão da elasticidade e lubrificação vaginal. Porque você vai. Como que você vai ter relação? Ele tem que ser mais isso. rápido e você mais lenta. Já acabou, nem começou. Mas daí. Não, e a dor? E a dor? E a dor? Ela fica sempre esperando. Mas é que aí a entra parte daí boa. na outra crença de que a dor faz parte, né? É assim Sim, porque mesmo. eu tô na menopausa. É assim, então. Dói assim, mesmo. Nunca foi prazeroso mesmo, né? Então, E daí entra também até a violência sexual dentro do casamento. Sim. Da mulher se submeter à relação. Outros tipos de relações. Ou até ele obrigar, né? Obrigar, Tem casos claro que sim. Que obriga, Sim, né? força. A questão da relação. É, forçado, né? O sexo anal, forçado. Com não certeza. Tem consentimento. Então, isso é uma relação E abusiva. tá na cultura que se eu não tiver, ele vai procurar outro. Aí vem bem o medo, isso, se né? submete porque... Eu não quero, eu não gosto. Medo de ser trocada. E aí a gente pega, né, o que é muito comum no relacionamento abusivo, o narcisista com o dependente emocional, aí... Ou narcisista pronto, com border. Ou o borderline, né? Que também tem uma dependência emocional muito grande, né? Aí vai ficar, né? Porque a insegurança é tão grande, né? O medo da perda. Conseguir medo da fazer outra perda. coisa. E vai ficando. Mas, assim, a sociedade em geral, a mulher que se separa já é vista diferentemente. Ainda é, Claro né? que é. Mal vista. Ainda é, infelizmente. Ainda é. Tem lugares que não são convidadas, tem, né? É que, nas na verdade, atividades da escola é diferente, então se você tudo for isso. parar para pensar, porque a maioria dos casais saem com casais. A partir do momento que você é separado, você eles se não... separar, inclusive você não faz perde, parte daquilo. Você saiu Um grupo de daquilo. amigos, né? Você faz parte porque você não pertence. O pertencimento acabou. Então, além de refazer ainda a tua vida, consertar o emocional, essa pessoa vai ter que consertar o social. Também. Então, por isso que é difícil, né? Sair. Por isso que é difícil a separação, entendeu? Por isso, se você for ver tudo isso, a maioria recua e fica. E se tiver bens, é pior ainda. Porque daí onde tem entra dinheiro em jogo que vai ter que ter a separação e vai ter perda financeira. Sempre vai ter perda na separação. Sempre. Sempre vai ter perda. Você tem que partir desse princípio. O negócio mas você vai ter que olhar pro ganho. Quanto que eu vou perder e quanto que eu posso ganhar comigo mesmo. E qual que está sendo o custo, né? O meu custo emocional de manter isso aqui, né? Qual o preço que eu estou pagando para manter essa estrutura? Porque quando as pessoas pensam, elas pensam em casos extremos que nem aconteceu há um tempo atrás aqui, daquela moça que foi... trancada dentro de casa, costurada a boca. Teve uma situação teve uma situação aqui. Costurava, furava a língua. Vamos falar sobre isso, porque esse é o extremo, faz assim, uns né? 2 anos, acredito. Eu acho que foi ano passado isso. Um relacionamento abusivo. Tá calorzinho. Tá calor. Tá esquentando aqui. Então teve essa situação. Tô falando de mim. Teve essa situação, né, aqui na nossa cidade de um caso extremo, assim, de relacionamento abusivo, que tinha cárcere privado, tava ali, né, não podia sair pra nada, não recebia ninguém, né, costurava a boca dela. O filho, inclusive, presenciando isso tudo, acho que ele tinha um filho, se eu não me engano, um adolescente, assim, 12 ou 13 anos, que presenciou isso tudo, daí obrigava ela a fazer os serviços domésticos dentro de casa, e ela mesmo tinha que executar as punições dela, né? Sim. Porque senão ele ia fazer pior. Aí é o sadismo, né? Então, se eu não me engano, ela mesmo colocou os pregos na língua, costurou a boca, porque ele ia fazer pior, né? Ele falou, faz você, senão eu vou fazer pior. Mas aí era um caso... Não, com certeza, né? Porque imagina, tu conseguir ver uma pessoa fazendo isso, tu mandar e não ter sentimento nenhum. Então, já é um caso... extremo, por isso que eu falo, quando a gente pensa em casa assim, né? A gente não pensa naquela pessoa que tá no dia a dia. No dia a dia. E o mais comum é no dia a dia. No dia a dia.
isso aí. E que as pessoas vão normalizando aquilo, né? É normal, Isso, o sofrimento é normalizado, né? Uhum. E às vezes Aguenta dentro que assim. da mesma família. Às vezes dentro da família ele é tão legal, porque aquela pessoa... Ela é a mais legal com todo mundo. A pessoa que tem essas questões Ela de cria todo um personalidade... ambiente que ela é legal. Ela é muito legal. Às Ela é vezes muito. é até, por exemplo, tá dentro de instituições religiosas. Com certeza. De ajuda. Ela é né? muito Aquela imagem solícita. do bonzinho. Ela é né? muito solícita, pra- entendeu? Pra ajudar. Legal para todo mundo. Só Com que certeza. dentro de casa, justamente para não passar essa imagem, né? Exatamente. Do que E daí a pessoa fica, é realmente, fica né? contraditório. É, As porque pessoas daí- veem o que acontece. Falou, Aí você você vai chegar e vai falar, olha, mas ele faz isso. Não. Essa pessoa é capaz. Olha como ele é aqui na comunidade, Às vezes olha até como na é na própria igreja. família. Olha... Assim, Exatamente. dentro da própria família, o pai e mãe, mas você vai largar, meu Deus, é porque na frente de todo mundo trata bem, né? Por isso que quando tem a traição, aí é mais fácil. De falar, sim, vou largar Isso, porque me Pra traiu. pessoa sair daí. Entendeu? Porque... É mais fácil mesmo, mas... E daí, quando tem traição no celular, daí fala o quê? Ah, e daí... Printa. Mas daí a Daí pessoa tá que- entrando né? Na intimidade. Daí não pode printar. Mas a pessoa que tá ali presa nisso, ela vai falar, foi só uma conversa. Foi? É, só uma conversinha. Foi... Você entendeu errado. Tudo bem. É, não, e daí ainda entendeu vai vir errado, tudo é ótimo, né? errado, Você Aham. entendeu errado. Não, você tá daí- louca, daí entra isso. a louca, essa a louca frase é é- clássica. Você tá Você é louca, você tá vendo coisa onde não tem, Você tem que vai se procurar um tratar. médico. Você tem que procura se um médico. tratar. Sempre. Que é o fenômeno do E- gaslight, né? É. Que é isso. É ele culpabilizar a vítima e aí chega num ponto em que ela acredita. Ela começa a se então perguntar, né? Fala, falado. nossa, mas então... Será que realmente eu acho que o meu comportamento não foi legal? Porque- Porque ele vai falar, né? Eu só fiz isso porque você fez Eles tal colocam coisa. uma terceira você pessoa, provocou, né? E ela realmente acredita que ela Pode é ser errada. isso, justificar a traição em cima do comportamento do outro. Porque Sim. eu sempre falei assim, ó, traição não depende de relacionamento. Existem relacionamentos maravilhosos em que a traição ocorre, porque isso é Sim. muito de cultura, Instinto, de sim. caráter, De de instinto também. instinto. Sim. Porque você Uhum. passa um homem bonito, você olha pra ele. Aí você, dentro de você, vai saber se você vai sair com ele, se você vai escolha, abordar a escolha, né? Porque são coisas diferentes, né? Sim. O Atração, relacionamento que você tem no dia a dia com a pessoa que você ama, né? Isso é diferente, mas daí vai da pessoa pesar se vale a pena ela colocar aquilo que tá Sim. bom em jogo pelo outro. Só que daí, às vezes, tem o meio, né? Por exemplo, tá ali, às vezes, nessas reuniões de homem, né? Que pegam garotas de programa por fora, alguma coisa Você vai assim. querer pertencer. Ou a família, né? O pai trai, o irmão Sim. trai, o outro trai, né? E daí Como que você vai sair dessa? tem uma cultura ali de que aquilo Enraizada, ali que aquilo É um modelo, assim é pode, um modelo né? de relacionamento, né? É igual Então- levar o adolescente na zona, né? Tinha muito isso, né? Tinha. Não sei se tem ainda. Isso eu não ouço mais. Faz tempo que eu Então, não ouço. Mas eu acho que é Nesse- mais fácil aqui do que lá. Aqui tá mais no campo do agro. Tem bastante, Sim, exatamente. sim, porque daí a cultura, Ainda tem. aí o machismo ele ainda tá muito Enraizado. mais enraizado ali. E Aí aí ainda sim. tem. Uhum. De Se não é o contratar, pai, é um tio mais velho, Isso é o eu já ouvi, avô, é o de- primo. Porque, na verdade, eles têm medo que o menino não... Vire gay. Eles Daí morrem eles de medo, enfiam então ela tem abaixo. que... Daí também tem a questão da homofobia que Aham. tá Exatamente. nessa região, né? Que né, é bem importante, né? Sim. Então, é todo um Contexto. envolvimento. E esse cenário, essa teia mesmo que o relacionamento abusivo vai criando, né? É invisível o sofrimento da pessoa. Né, E a pros maioria outros. acaba adoecendo, né? Sim. Tem uma estatística que 96% das mulheres que sofrem violência doméstica, daí a gente parte mais para violência física, vão ter algum tipo de adoecimento mental, né? Algum tipo de Sim. sintoma. E como é o tipo de mulher que guarda mais, quem guarda mais somatiza mais, né? Porque eu falo, o corpo humano é inteligente, Sim. tudo coloca para dentro e vai jogar para fora, né? Então, Se não- então vai vir aquela que vai no médico com dor de cabeça que não melhora com nada, com dor de estômago, com dor aqui, dor lá. E faz exame, tá E nada. tudo bem, né? Não aparece.
São as palavras não ditas, né? Não adianta. E daí tem muito dessa O questão corpo de fala. somatização. E, claro, se a mulher tiver predisposição, tiver genética para isso, às vezes até abrir um quadro psiquiátrico, né? Conforme a predisposição genética. Sim, você faz um estresse, uma inflamação do sistema nervoso central também, né? Isso é muito interessante, Leise, porque eu falo, as pessoas têm essa ideia de que a cabeça está separada do outro, de tudo, né? Tudo. E o cérebro vai entrar junto. Então, estresse crônico, né? Oxida, inflama. O tempo inteiro ali, vai destruir ansiosa, neurônio, tensa, esperando que o outro vai falar, com medo. A gente tem essa questão, inclusive tem estudo agora mostrando que essa questão mental, o tempo inteiro, causa inclusive diminuição do córtex pré-frontal, que é a nossa região de raciocínio, de planejamento, de decisão. Você está sempre preparado para agir. Porque a pessoa fica o tempo inteiro ali, será que vai acontecer alguma coisa, né? Então, isso a longo prazo, com certeza vai ter consequências. E também no cérebro, o lugar mais frágil ao estresse é o hipocampo, que é a região de memorização. Então, se você for ver essas mulheres de 40, 50 anos que tiveram quadro depressivo ou estresse crônico, como eles são esquecidões, assim, não chega... Claro, predispõe ao Alzheimer, mas assim, quem for ver essas pessoas que... Estresse, trabalho mental, ansiedade e principalmente quadro depressivo, que é muito inflamatório, eles ficam meio esquecidão, assim, nos 40, 50... Incorporado, né? Então, isso é muito importante. As pessoas não dão valor para isso. Não. A questão mental, ela é colocada de lado, porque não é visto, né? Não é tão visto. É diferente de tu ter uma lesão aqui na mão, ou um machucado, alguma coisa, uma hérnia, uma fratura, uma hérnia. Porque não tem o exame dizendo aquilo. Tomara que logo. Nossa, a gente tá lutando pra isso, né? Porque daí é mais de fácil funcionalidade cerebral, porque isso a gente consegue, em pesquisa, estudo, a gente consegue ver a diferença de um cérebro depressivo, essas coisas a gente consegue ver, mas isso a gente não está aberto ainda, e também nem é válido, né? Porque tu vai vir um exame e vai falar, tu tá deprimido, mas a clínica é de uma depressão, né? E dentro da medicina clínica é soberana, então a gente, mas a endometriose eu tenho que provar, né? O gato tá em cima do muro, é preto, mas eu tenho que provar. Só que a prova eu dependo de outro colega que não vê como eu vi, não escutou ela, né? Vai fazer uma ressonância para provar um ansioso ou um depressivo, mas ele vai fazer com o técnico, né? É isso que eu dei. Difícil, a gente né? tem a clínica, né? Não a precisaria, clínica, que é muito gritante desses quadros, muito peculiar, muito típico cada quadro, mas às vezes era importante para mostrar que, existe, tá vendo? Fazer tá aqui, sabe, uma entrevista rápida, alguma coisa assim, né? Porque senão eu peço um exame para endometriose e tem lá lesão mínima de endometriose, a chance de passar é maior, né? Mas a dor da paciente, a dismenorreia, está acontecendo. Né? Porque daí a gente só vai tratar quando tiver muito doente, né? Essa ainda é a nossa medicina. Isso, infelizmente, principalmente saúde mental. Quando a pessoa... São poucas as pessoas que vêm no começo. Geralmente, ainda mais que os quadros são muito flutuantes, assim como a questão de relacionamento abusivo é flutuante, tudo é flutuante, a pessoa vai... vamos tirar aqui para você ligar o nosso nome. O nosso nome de novo. E daí, quando chegam num ponto que né? Para você puxar é muito mais difícil do que um quadro inicial ou um quadro mais leve, né? É porque é sempre a invalidação desse sintoma, né? É só uma ansiedadezinha. Foi só um momento de estresse. É só uma dorzinha de cabeça. E aí aquilo eu vou tirar isso, vai melhorar. Não olha, e daí né? também entra dentro do relacionamento. Eu vou mudar isso, ele vai mudar comigo. Daí muda um tempinho, entendeu? Daí vai viajar. Muda porque tá no ciclo, né? Da lua de mel. Mas daqui a pouco vai vir. Então as pessoas têm que começar a entender que nesse relacionamento abusivo tem um ciclo e vai se repetir, não adianta. Né? Não adianta, não vai ter medicação que vai resolver, não vai ter terapia. Não vai ter terapia. Não adianta, vai ter que sair. O melhor caminho é sair, né? Entender que
precisa primeiro aceitar que está nesse relacionamento e aí falar com as pessoas para ter uma rede de apoio para assim você se sentir um pouquinho mais fortalecida, né? E validada na sua dor mesmo, né? E às vezes procurar também um profissional de saúde mental para ter um acompanhamento, para te ajudar. Para fortalecer, né? Como você faz esse acesso às outras pessoas. Como porque lidar dali para frente. Né? Uhum. Como se restabelecer. Pode falar isso de uma pessoa tão... Né? Como se restabelecer na vida, né? Porque a pessoa sai totalmente destruída, né? No relacionamento. Ela não sabe mais nem quem ela é, assim. Ela deixa de saber o que ela gosta, né? O que ela faz bem. Ela tá sempre ali pelo outro, né? Porque ela teve que fazer pelo outro para manter, para estar nesse relacionamento. Então ela chega assim que ela não sabe nem o nome dela, né? Do que ela gosta. E aí precisa desse E a sociedade não todo. É boazinha quando você vai pro divórcio, nem um né? pouco. Então você fica... A mulher fica frágil, né? Ela vai se achatando por dentro. Porque, assim, porque se for abusivo, ele vai fazer os filhos também querer mostrar a visão que ele tem. Ele vai buscar aliados. Os filhos e quem ele puder, né? Até porque às vezes realmente ele ou ela acredita nisso. Sim. É a versão da história, né? Errado. Eu sempre falo que eu gosto muito eu adoro Machado de Assis, do Dom Casmurro, né? Que teve o Bentinho ali que ficava achando que a Capitu estava traindo e pelo livro do Dom Casmurro não dá para saber se ela traiu ele ou não. Fica na dúvida, mas né? existem outras versões, né? Não do Machado de Assis, mas de outros autores, da versão da Capitu, da versão de fora. Toda verdade tem três, né? A tua e a do terceira pessoa. E daí você começa a ver que dessa questão do outro lado da história. Então, às vezes, dentro da saúde mental, a gente às vezes tem uma resistência de atender familiar, mas eu gosto. Eu também. Por quê? Porque eu consigo ver coisas que o paciente não vai conseguir me trazer. Vai te contar. Porque às vezes ele nem enxerga. Então, eu gosto de às vezes, ver as outras versões, outras visões. Porque daí você vê realmente o que está acontecendo por trás daquela questão toda, né? Então, e outra é a questão de também, quando você como sociedade, você como, às vezes vem uma pessoa te contar uma história e cuidar muito com essa questão do julgamento, do falar, porque você não sabe o que está acontecendo ali. Não. Você está recebendo uma versão da história, né, sobre aquela pessoa. Tem pessoas que não gostam da gente pela versão dos outros, né? Exatamente. Que nem exatamente. Nem conhecem, quando a mulher é mais forte, né, mais incisiva, médicos e psicólogos, você tem uma visão dos outros e você não tem controle sobre aquilo. Né? Então eles te conhecem. Eles criam uma imagem de você. Eles criam uma né? imagem, exatamente. Então tem que cuidar muito com isso, porque como você falou, como separa e vai falando, né? Às vezes vai minando as outras pessoas justamente para deixar aquela pessoa sozinha. Se ela ficar sozinha, ela volta pro relacionamento, ver se ou ela fica sozinha lá no canto literalmente dela. E afasta os filhos. Para ver, viu? Agora você quis se separar de mim, agora você tá aí, né? Achou que era melhor, né? A pessoa não tá nem justamente para se sentir mais, né? Isso. E tem muito isso, né? Ninguém vai te querer. Só eu pra te aguentar. Nossa, você acha que alguém vai gostar de você desse jeito? Com esse corpo, com esse cabelo, com esse comportamento? Essa desqualificação, né? Olha só. Olha só o que nós recebemos agora, direto dos bastidores da produção do Prazercast. Super moderna nossa anotação. A nossa marcação do tempo. Olha só, 1 horinha já. Aquilo, né? A gente ficaria uma tarde inteira, uma noite toda. Coloca 3 mulheres aqui pra bater papo. Pega o chimarrão lá. Por falar nisso, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho para poder receber as notificações. Luana tem muitas informações de fácil acesso. No Instagram, qual que é o Instagram? Psiquiatra Luana Zen. Olha aí. Exatamente, porque a gente tem várias coisas na internet agora que a gente não consegue, às vezes, saber o que é o que não é. Então, o que é bom e o que não é, né? Falando. Você tem que ler e perceber o que é o que não é. Então, a gente não tem interesse, ela não tem interesse disso, daquilo. É informativo.
Então sigam a doutora Luana. Que é informação de qualidade. Vocês vão se apaixonar e vocês daí vão ter um psiquiatra do coração. Assim como tem que ter um psico e um gineco, tem que ter um psiquiatra do coração. Vamos fazer uma sociedade, nossa, sensacional. Fique sério, vamos dominar o mundo. Vamos dominar o mundo. Pessoas saudáveis, né? Claro. Físicas, psicológicas, emocionalmente. Mentais. E sexualmente também. Sim. Por favor. Por favor. Por mais gente sexualmente. Por mais gente sexualmente. Aí é fácil, né? Sim. Daí o consultório fica uma delícia. Nós podemos, inclusive, marcar um próximo bate-papo para falar sobre os transtornos sexuais, né? É legal. Nossa! Eu gosto. Aí tem bastante coisa, hein? Os remédios que elas dizem que, né, que é uma muleta, né? Os antidepressivos. Nossa, mas como tem que diminuir o libido. Como eles culpam o antidepressivo, né? Eu tenho que fazer só pra Mas isso. tu sabe que às vezes eu fico triste porque dependendo do colega, enfim, às vezes não se preocupa com isso. Eu quando eu vou prescrever uma medicação que eu sei que a pessoa é casada, você tem que né? Se o paciente fica muito bem com aquela medicação, a gente tem uma maneira às vezes de usar algum antídoto, alguma coisa nesse sentido. E às vezes até trocar a medicação. A gente tira da crise com uma medicação que altera a libido e depois troca por uma que não altera. Porque essa questão sexual é muito importante para o casal. Sim, se a pessoa é casada, pensando que é um tratamento de longo prazo, a gente trata aí em torno de 1 ano de medicação, né? Quando é um transtorno até mais simples, é em torno de 1 ano. Daí eu falo tipo paciente, né? Imagina 1 ano a mulher ou o homem com queda de libido, né? É acabar com o casamento da pessoa. Aí gera os conflitos, né? Isso, então eu tenho que ter esse cuidado. Eu acho que sim. Com certeza. E ter na mente que não precisa deixar de tratar porque vai achar que vai cair libido, vai ficar broxa, que nunca mais os homens morrem de medo. Eu não vou tomar pra ficar broxa. Eu vi esses dias até num seriado no Netflix, ele falando, você sabe o que acontece com esses remédios que você toma? O cara fica broxa. Daí eu fiquei olhando e falei, não, aqui. Não no meu consultório. Não no meu consultório. Mas a gente tem que ter cuidado, né? E às vezes drogas, qualquer droga, né? E às vezes os dois usam. Sim, daí você coloca os dois se eu tirar, daí se eu tirar de daí eu vou até prejudicar. Então, assim, tu tem que não é à toa tratar que menopausa. Às vezes eu trato, daí a mulher vai aqui e o homem fica aqui. E daí você cria um problema. Cria um problema daí. Tem que olhar pro casal, né? Efeito colateral, eu falo pro paciente, quem tá sentindo é você. Não adianta eu medir o teu efeito colateral pelo que eu acho. Então, tu me diz se isso é importante ou não. Sim. Se tu quer trocar por causa disso ou não, né? Mas, quem Luana, toma remédio são eles, né? Isso é bem importante. É uma postura que você tem, né? Que, infelizmente, não são todos os profissionais que fazem isso. Você vai tomar e pronto, né? Você vai tomar e acabou. Não isso aqui. Ninguém. Não eu não sou abusiva. E aí, quando vem a queixa sexual, é assim... Isso daí é assim deixa mesmo. quieto isso aí. Não, você precisa tratar agora isso importante. Aqui. É muito sexualidade importante. É muito importante. Pilar de vida, mexe né? Com a autoestima da mulher, certeza. do homem. Né? Mexe com a dinâmica do casal, né? A sexualidade é o que caracteriza um casal, né? Então, sim, os homens sem intimidade. Os homens sem libido, sem o receptor da testosterona ou a serotonina, ele não faz negócio, ele não, né? A sociedade não anda. Exatamente. Mas a gente vai ter que deixar esse para um próximo episódio, né? Corações, doutora Luana, muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês pelo prazer. Prazer, literalmente. Prazer. Hoje foi assunto pesado, mas a gente traz um tom na próxima. Exatamente. Próxima vamos falar bastante de sexo, né? Vamos falar de sexo. Daí é bom. Beijo, Bela. Até a próxima. Tchau, tchau.